Vamos considerar hoje a pessoa de Moisés. Quem era o profeta Moisés? Quem era esse homem especial, escolhido por Deus para a missão tão especial? Vamos considerar primeiramente a obra literária de Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, a base da Bíblia, a fundamentação da religião verdadeira. Nesses 5 primeiros livros, no primeiro livro, no livro de Gênesis, Moisés narra a nossa cosmovisão bíblica, estabelece a nossa cosmovisão. Fomos criados por Deus, fomos criados à imagem de Deus. Esses seres humanos que foram criados escolheram desobedecer a Deus e dessa forma caíram no pecado. No livro de Gênesis ainda, Moisés narra sobre o dilúvio, sobre Babel, fala dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Essa é a obra do primeiro livro de Moisés. No segundo livro, o livro de Êxodo, Moisés fala basicamente sobre a libertação do Egito e o êxodo, consequentemente, o êxodo do povo de Israel. O livro de Levítico, o terceiro livro escrito por Moisés, ele fala basicamente sobre ofertas, sacrifícios, sobre o ofício sacerdotal e sobre diversas leis, as mais diversas leis que o povo deveria obedecer, que os sacerdotes deveriam obedecer, que os reis deveriam obedecer. No livro de Números, é narrado o povo no Sinai. É feito um censo, um recenseamento do povo. Mais ainda, neste mesmo livro, são narradas as murmurações do povo, a experiência dos espias em Canaã, a rebelião e o castigo, a disciplina de 40 anos de peregrinação pelo deserto. No livro de Deuteronômio, nós encontramos as mensagens finais após os 40 anos do êxodo. As mensagens finais de Moisés, perto da morte, nas proximidades da sua morte. As mensagens importantes, aquilo que ele queria que o povo não esquecesse. Esse era o ofício de Moisés, o ofício de um profeta: advertir, conduzir, ensinar. E Moisés fez isso de uma maneira eficaz, de uma maneira conforme a vontade de Deus. Fez conforme a vontade de Deus. Mas e o caráter de Moisés? Qual era o caráter de Moisés? As pessoas mostram bem o caráter, irmãos, em épocas de crise. Quando está tudo bem, todo mundo é bonzinho. Quando está tudo bem, ninguém faz mal para ninguém. Mas em épocas de crise, quando as coisas apertam, as pessoas tendem a mostrar mais facilmente qual é o seu verdadeiro caráter. No livro de Êxodo, no capítulo 32, Moisés estava no Sinai, no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. Recebendo a lei que Deus estava dando para o povo. Os 10 mandamentos da lei de Deus, conforme estão lá em Êxodo 20. Mas enquanto ele estava lá, irmãos, no monte, o povo achou que ele estava demorando muito e que estava faltando Deus para eles adorarem. E o que eles fizeram? Eles se apostataram. Eles deram os seus objetos de ouro, as suas joias, e foi feito com isso um bezerro de ouro. Quem fez isso, irmãos? Arão, irmão de Moisés. Irmão de Moisés fez isso. Enquanto Moisés estava lá no monte recebendo a lei, Arão fez esse tão grave deslize, tão grave crime, pecado. Obedeceu ao que o povo queria e dessa forma criou o bezerro de ouro. O povo se corrompeu. Quando Moisés veio, irmãos, Moisés voltou, o Senhor falou para ele: volta, que está tendo problema lá com o povo. Quando Moisés viu isso, irmãos, ele irou-se e jogou no chão, atirou no chão a lei que Deus havia dado. O que tinha acontecido, irmãos? Uma apostasia. Êxodo 32, 4 diz assim: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Foi isso que Arão falou
Olha, quem tirou vocês do Egito foi esse bezerro de ouro. Não o Deus que Moisés está lá buscando no monte. Veja, irmãos, que tremenda apostasia. O que é apostasia, irmãos? Apostasia é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Qualquer coisa no lugar de Deus. Mas eles colocaram aqui o bezerro. Quando Moisés reclamou, irou-se e falou com Arão o que ele tinha feito, como é que ele tinha feito isso, Arão esquivou-se e falou o que está em Êxodo 32, 22. O povo é propenso para o mal. Tem outros versos da Bíblia, irmãos, que diz que o povo é propenso para o mal, que o povo tem inclinação para o mal. Mas isso não era desculpa para Arão. Arão devia conduzir o povo. Moisés percebeu quão grande pecado o povo tinha feito. E ele foi agora interceder pelo povo. Veja, por favor, o livro de Êxodo, capítulo 32, versos 31 e 32. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou, se não, risca-me do livro que escreveste. Moisés estava se colocando como intercessor do povo. Senhor, por favor, perdoa. Esse perdoa, irmãos, quer dizer suporta, carregue, faça a expiação. Senhor, por favor, carregue o pecado do povo. Expie o pecado do povo. Mas se isso não for possível, se não quiser fazer assim, risca então meu nome. Moisés estava disposto a perder a sua salvação para que o povo fosse perdoado, para que o povo fosse salvo. A substituição da penalidade. Nós encontramos, irmãos, na Bíblia, e como falamos ontem, a Bíblia fala de Cristo. Cristo substituindo a nós, pecadores. Cristo levando sobre si a penalidade. Veja 1 Pedro 2, 24. Eu vou ler na versão fácil de ler. Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, carregou em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados. Ele fez isso para que nós pudéssemos morrer para os pecados e viver para a justiça. Foi pelas suas feridas que vocês foram curados. O que está falando aqui no verso, irmãos? Ele mesmo carregou em seu corpo. Como Moisés estava falando para Deus: Senhor, carregue, por favor, os pecados do povo. Moisés estava clamando ao Senhor Jesus Cristo: carregue, suporte, faça a expiação. E agora, então, 1.500 anos depois, irmãos, isso se efetivava. O Senhor Jesus Cristo carregava em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados, as nossas iniquidades. Moisés se constituiu nesse momento um intercessor pelos hebreus. Mas ele não podia salvar os hebreus, irmãos. Ele não podia salvar ninguém. O único que pode salvar é o Senhor Jesus Cristo, o grande intercessor, o real intercessor. Moisés era uma figura, já estudamos isso sobre figuras, sobre modelos. Era um modelo da intercessão de Cristo. Mas Cristo é o fato real. Cristo é o fato concreto. Cristo é a intercessão concreta pelos pecados da humanidade. Que a gente possa entender isso, irmãos. Primeiro que a gente possa entender a figura de Moisés. Há um texto na Bíblia que diz que Moisés era o mais manso da terra. Mas que liderança, irmãos, que liderança é essa de conduzir um povo atrapalhado, um povo difícil, um povo que não confiava em Deus, um povo intolerante, um povo que não tinha a menor paciência. Moisés conduziu esse povo e Moisés intercedeu para esse povo. Estava disposto a morrer, e não foi uma única vez que ele intercedeu. Estava disposto a morrer pelo povo, em amor pelo povo. Assim como o Senhor Jesus Cristo morreu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Senhor Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. A intercessão eficaz do Senhor Jesus Cristo, por causa de quê? Por causa do amor de Deus, como estudamos na semana passada. Só podemos nos relacionar com Deus em amor. E é esse amor que nós devemos manifestar para com Deus e para com os filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos. E vamos continuando no estudo da lição de Deuteronômio. Uma verdade para os tempos de hoje. Uma verdade para o tempo presente. A verdade presente.